Olá, eu sou o Marcelo, idealizador da EOE Delícias Criativas. Seja muito bem-vindo a essa série de 3 vídeos onde eu vou falar para você um pouquinho sobre o que é o mercado da sorveteria express. Você que deseja empreender ou que deseja conhecer um pouco melhor desse mercado, nesses 3 vídeos eu vou te dar um panorama, do porquê investir nesse mercado, o quanto ele é lucrativo, qual o potencial e falar um pouquinho sobre também as dificuldades. Tá? Quando eu quis empreender, eu achei pouca informação sobre esse segmento e as informações que eu achei um pouco superficial e algumas eu nem achei. E é por isso que eu vou, nesses 3 vídeos, dar um apanhado, como eu falei para vocês, um panorama do que é esse mercado. Eu tenho transparência para falar para vocês, porque eu não estou aqui com o objetivo de vender uma franquia formal, ou que alguns chamam de franquia digital, parceria. Eu não sou patrocinado por nenhum fabricante de máquina ou nenhum fornecedor. Então isso me dá liberdade para falar a verdade e dar a real para você. Porque às vezes a pessoa que vai querer vender uma máquina para você, ela vai querer obviamente florear um pouco e não vai falar tanto das dificuldades. A pessoa que quer vender uma franquia também talvez ela possa valorizar alguns aspectos e esconder alguns outros, e eu vou estar com essa liberdade de estar transmitindo para você tudo aquilo que, vamos dizer assim, eu ralei para aprender e estar transmitindo isso para você, tá? Vou te trazer nesse vídeo então alguns dados desse mercado. Por exemplo, você sabia que o Brasil é o 10º maior produtor de sorvete no mundo? Pois é, segundo a Associação Brasileira de Indústria do Sorvete, nós somos o 10º maior produtor e nós somos o 11º maior consumidor de sorvete. O brasileiro ele consome em média 5,4 litros de sorvete por ano, o que comparado aos outros países ainda é pouco, mas demonstra também que existe um grande potencial de crescimento. Um outro aspecto importante que a gente deve pensar na questão do sorvete é a nossa localização. Afinal, a gente está no Brasil, um país tropical, onde 90% dos estados, das cidades e do país faz sol boa parte do ano. Faz bastante tempo que eu não lembro assim do inverno, ali em junho, julho, de um inverno rigoroso. A gente sabe que tem algumas cidades do sul do país que tem alguns momentos pontuais, mas via de regra, aquilo que a gente sempre fala, algumas pessoas falam, durante o ano é um sol para cada um. Eu acredito até que no Nordeste praticamente nem tem inverno, o que a gente chama de inverno aqui no Sudeste, de 24, 25 graus talvez seja o clima ameno lá do Nordeste. Então, isso tudo propicia um potencial muito grande para o sorvete, porque diante de calor, as pessoas buscam uma solução refrescante. Uma dessas soluções refrescantes é o sorvete. Então, juntando essa questão já do mercado consolidado e da questão climática, a gente tem um segmento potencialmente interessante de se investir. Bom, quanto que fatura uma sorveteria express, que eu chamo, que é aquela que vende a casquinha, o cascão, o sundae e o milkshake? Ele vai variar esse faturamento mensal de 15 a 60 e às vezes até 80 mil reais, às vezes até mais, tá? Vai depender do quê? Do quanto você investiu, do formato que você escolheu, do ponto que você escolheu, Então uma série aí de fatores que vão montar a sua estratégia, dos produtos que você vai oferecer, quais são os seus diferenciais. Então um investimento mais modesto, você consegue aí ter um faturamento mensal de 15 mil reais. E investimentos maiores, faturamentos aí de 50 até 80 mil reais, que eu sei que tem, tá? Esse é o faturamento que você, caso você não saiba, putz, quanto será que fatura uma sorveteria como essa? De 15 a 80 mil reais. Um outro fator importante que fez com que eu decidisse investir nesse mercado é a margem de lucro bruta. O que é essa margem de lucro bruta? Por exemplo, vou te dar um exemplo da casquinha, tá? O custo para você produzir uma casquinha, para você tirar a casquinha, ele é composto por quais itens aí? A própria casquinha, o papelzinho que vai envolto na casquinha, a calda congelada que vai ali, que é o sorvete, e a pazinha, tá? Isso daí, ele tem um custo para a gente, em média, de 70, 75 centavos.
E a gente vende em média por R$ 3,00. Se você pegar R$ 3,00 menos 75 centavos, você vai ter um valor aí de R$ 2,25, certo? Aí você vai pegar R$ 2,25 e dividir por 3. E aí você vai ter um valor aproximado de 75%. Essa daí é a margem bruta da sua casquinha. Então, dentre os produtos, né, de alimentação quando eu quis empreender, eu busquei também franquias de diversos segmentos. Eu fechei, né, eu fui afunilando meu caminho para alimentação, e dentro de alimentação eu vi que o sorvete ele tinha uma maior margem de lucro bruta, né? No caso da casquinha 75%, no caso do sundae por volta de 65%, no caso de milkshakes uma margem de lucro bruta de 65% a 70%. O que isso quer dizer? Que eu preciso, entre aspas, né, vender menos quantidade porque eu tenho uma margem de lucro bruta maior, né, para o meu faturamento. Para você ter uma ideia, um formato de sorveteria que vende picolé ou que vende aquele sorvete em pote, a margem de lucro bruta gira de 30% a 40%. Então o mercado de sorvete expresso, ele consegue oferecer para você quase o dobro dessa margem de faturamento bruto. Então, para a pessoa que tem essa sorveteria que vende o picolé, o sorvete no pote, ela tem que vender muito, porque ela vai ganhar na quantidade, no volume. E a gente, óbvio que a gente quer também um volume grande, mas aí se a gente tiver um volume grande também, a nossa margem e o nosso faturamento é muito maior, tá? Então, esses dois pontos que eu quero deixar para vocês. Inicialmente, faturamento vai variar de entre 15 a 80 mil reais, a margem de lucro em torno de 75% da casquinha, 65% do sundae e de 65% a 70% no milkshake. Então é uma margem de lucro bem alta, tá? No momento que você vai decidir investir, né, nesse mercado, é muito importante que você tenha um controle financeiro muito rigoroso. Muita gente se perde nisso e acaba sem os indicadores corretos, não sabe se quanto que vai realmente precisar para investir, não sabe o quanto que já gastou, não sabe todas as despesas que devem ser colocadas ali numa planilha para você controlar, fluxo de caixa. Então eu aconselho que você tenha, né, desde o início 4 planilhas. A primeira é uma planilha de investimento, onde você vai colocar lá todos os itens que você está investindo, né? Desde um curso, uma autenticação de assinatura num cartório, reforma do ponto, das máquinas, você vai colocar nessa planilha. Você vai ter uma outra planilha, né, que é a planilha de resultados, onde você vai colocar lá todas as suas despesas fixas, né, todo o teu faturamento, todas as despesas fixas, e você vai apurar ali o resultado que você teve no final do mês. Você vai ter uma outra planilha, que é uma planilha, né, de fluxo de caixa, que também você vai ter ali os dias que você está pagando, está entrando dinheiro, né, que é o teu faturamento, e os dias que você está pagando as contas que está saindo dinheiro. Esse controle deve ser diário. E você deve ter uma quarta planilha, que é uma planilha que eu chamo de ficha técnica, que é justamente essa planilha onde você vai colocar lá o valor da casquinha, o valor do papelzinho que vai a casquinha, da pazinha e do sorvete, tá? Todas essas informações que eu estou falando para você, por exemplo, das planilhas, lá no meu curso, né, da sorveteria lucrativa, eu ensino, né, passo a passo, na verdade eu disponibilizo a planilha e ensino, né, passo a passo como preencher para que você tenha essa facilidade. Além disso, lá no curso, eu também falo sobre como operar, né? Como você tirar a casquinha, como você fazer as receitas do milkshake e os grandes diferenciais. Como você fazer o sorvete na nuvem e o waffle recheado com sorvete. Bom, eu espero que você tenha compreendido, né, nesse vídeo o quanto é legal e quanto é vantajoso e qual o potencial do mercado do sorvete expresso. E eu aguardo você lá no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre estratégia para você atuar nesse mercado. Te vejo lá.